Bom, a gente vai falar sobre o PHP. E não levei tantas facas ainda, caso vocês já odeiem PHP. O que eu não duvido que aconteça. Porque ela realmente é uma linguagem que já pegou um hate bem grande da web, assim, no geral. Mas ela é muito importante, então não tem por que não falar dela aqui. Uh, PHP, pra quem não sabe, é uma linguagem de script que ela foi criada em 94, assim, bem no início, quando a web estava começando a estourar. Exatamente. E ela foi uma linguagem que ela nasceu pra web. Isso, assim, tipo, ela nasceu pra web mesmo, assim. Não é uma linguagem que recebeu módulos que ajudaram a se tornar uma linguagem web. Ela nasceu focada em web, tipo, ponto, assim. Ela foi criada para isso pelo Rasmus Lerdo, não sei falar o nome dele, então eu assassinei o nome dele provavelmente também. Mas ela é uma ferramenta criada especialmente para criação de sites. E ela se tornou muito rapidamente, assim, uma das linguagens mais utilizadas por web, assim. Muito rapidamente. Porque a curva de aprendizado é muito baixa. E ela é muito fácil de utilizar. Um dos motivos também dela ter explodido tanto foi o fato dela ser muito facilmente integrada com a Apache. Que quando a web também estourou, o Apache foi um dos primeiros servidores que surgiram. E como ela é meio que facilmente integrada, é muito fácil. As pessoas começaram a optar por ela porque era muito fácil. Você abrir um servidor Apache e o interpretador PHP meio que já vinha junto assim, no pacote. Então, lembrando assim, aquela questão de site estático dinâmico, o Apache, se a gente lembrar daquela imagem da aula de servidores que tinha o file system e o HTTP server, é como se em vez de ter duas bolinhas, tinha três bolinhas. Tinha o file system, tinha o HTTP server e tinha o PHP interpreter. Então, quando chegava uma requisição, e a requisição tinha ponto .php no final, o Apache ele já sabia. Ele tinha que não somente retornar aquele arquivo, mas ele devia pegar aquele arquivo, executar no interpretador PHP, e aí pegar o resultado dessa resposta, dessa interpretada, né? E voltar para o usuário. E era simples assim. Então, foi uma das primeiras soluções que surgiram para a web, nesse quesito. E ela caiu no gosto popular muito fácil, assim. Ela atualmente está na versão 7, mas a versão que mais existe na internet hoje em dia é a versão 5. Eu não vou entrar muito nessa questão nessas questões de versão, porque é uma discussão que acontece dentro da comunidade PHP mesmo, assim. Porque ela é uma linguagem de scripting, aí ela foi evoluindo para aceitar algumas coisas de orientação a objetos, porque ela não nasceu com uma linguagem orientada a objetos, ela se tornou uma linguagem orientada a objetos. E aí hoje em dia também ela tá meio que trazendo algumas coisas meio que multiparadigma também, aceitando algumas coisas de linguagem funcional. Então é uma linguagem que ainda tá evoluindo bastante. E por que ela pegou tanto hate? Porque, como uma linguagem pioneira, e assim como todas as tecnologias da web que foram pioneiras, ela tinha muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. Mas, ao meu ver, é um estigma meio histórico, assim. Porque as pessoas meio que pegam raiva de PHP por algumas vulnerabilidades que, se você pega versões atuais, não tem tanto mais essa vulnerabilidade. Então, geralmente, as vulnerabilidades que acontecem são mais por parte de erro de programação da pessoa do que erro da linguagem, de implementação da linguagem em si. Mas, vocês vão dar uma olhada no código nos próximos slides. A gente vai fazer algumas demonstrações e fazer também outra vulnerabilidade em cima dessa linguagem. Mas é basicamente isso, assim, é a linguagem que meio que é a queridinha barra odiadinha da web. Mas é interessante, vocês vão ver o funcionamento dela. E não sei se esqueci já se eu falei, mas grande parte dos chaos está em PHP. Então, entendo, porque vocês vão ter que olhar muitos códigos de PHP para poder passar nos chaos. E vamos para exemplo, então. Mas antes, só falar uma coisa que eu acabei de lembrar. Se vocês verem a imagem do Apache do Node, vocês vão reparar uma coisa diferente. Quando a gente estava conversando sobre servidores web na primeira aula, a gente tinha aquela imagenzinha, né, da requisição, aí tinha o servidor, o HTTP server e o file system. No caso do PHP, que eu comentei antes, ele coloca o terceiro círculo, né, que é o PHP interpreter. Só que o Apache é um serviço feito por uma empresa e o PHP é uma coisa feita por outra pessoa. Então são tecnologias diferentes que se integram. E o caso do Node não. O caso do Node, ele faz o papel tanto de
integrar a linguagem com os mecanismos que ela precisa fazer o sistema funcionar, mas ela também faz o papel de servidor. Por isso que é Node.js e a gente fala sobre Node Server. Porque é tudo ali no JavaScript mesmo. Então, tipo, o Express traz esse módulo capaz de fazer o processamento das requisições. Então, é aquilo que eu comentei antes, sabe? Não tem muita regra. Então, tipo, se você quer fazer um, um sistema numa linguagem que não tem nada pronto, você vai lá e coda, sabe? Então, tipo, não é um impeditivo. Você pode só ir lá e codar. Você só tem que ter uma ferramenta capaz de abrir uma porta, receber as requisições, interpretar ela e saber o que você vai fazer com aquilo. Mas é basicamente isso. É uma coisa bem fluida, bem livre, assim. Então, não precisa necessariamente ser, tipo, vou usar. Pra mim, eu quero usar uma linguagem X que eu criei. A linguagem é minha. Aí eu preciso de um servidor HTTP. Eu vou ter que ir lá pegar o servidor HTTP de outra pessoa. Não. Tipo, você pode fazer a sua linguagem já ter suporte para fazer essa parte de requisições. Dá mais trabalho, óbvio. Você vai ter que lidar com os anos de vulnerabilidades e coisas que já foram descobertas. Então você tá aí um pouco atrás, mas não é impossível. Esse é o ponto. Então vamos seguir para o exemplo, né? Então, aqui no slide já tem um spoilerzinho, assim, de algumas coisas que a gente vai ver. Mas eu vou explicar pelo código mesmo. Então, vamos lá. Eu vou ver primeiro, então, o site aqui, o formulário.php. Como vocês conseguem ver, é um site bem simples. Ele só tem dois formulários. Um de login e um de cadastro, né? Login com login e senha. E o cadastro com nome, login e senha. Apesar de ter login, senha, cadastro, a gente não vai estar utilizando o banco de dados nesse, porque a gente já deu um spoilerzinho no de Node e eu acho que não cabia aqui. Mas se fosse um sistema mesmo, teria o banco de dados por trás, mas essa página a gente vai utilizar para explicar outras coisas. Então, só para vocês verem um pouquinho, eu vou cadastrar aqui usar o formulário de cadastro, então vou cadastrar aqui o João. Aí o login João123, e senha 123 mesmo. E vou dar um submit. E aí, como vocês podem ver, apareceu ali uma terceira janelinha com uma mensagenzinha bonitinha. Login, cadastro realizado, seja muito bem-vindo, João, @João23. Então, vamos dar uma olhada como é que isso funciona, porque esse é um conteúdo dinâmico, então, PHP nasceu para isso, vamos dar uma olhada. Vou abrir aqui o código, então, formulário.php. Tem esse xingamentozinho aqui em cima, vou esquecer isso um pouco e vou descer um pouquinho aqui para formulário da linha 34, que é o que está o nosso cadastro. Então vocês lembram, né, que quando a gente vai estar no HTML, a gente pode definir os métodos de formulário, e aí você vê que o login está usando o método get e o formulário está usando o método post. É HTML, então, tipo, essa parte vocês devem estar familiarizados já. Mas aí vocês devem estar achando estranho coisas que nem tem aqui na página, na linha 28, aqui, no input text. Essas aberturas, tipo, PHP e fecha ali, né, que é interrogação PHP, e lá no finalzinho tem uma interrogação fechando uma tag. O que é isso? Isso é o jeito que o criador do PHP utilizou para avisar o interpretador o que tem que ser processado ou não. Então, vamos voltar aqui no cadastro. Aí vocês vão ver aqui. Está enviando um post, né? Com parâmetro nome, login e senha. A gente vai lá para cima e agora a gente vai começar a olhar o código mesmo, ali, a partir da linha 1. Então a gente tem a abertura da chave PHP. Então, quando o interpretador bater nessa linha, ele vai falar, ok, o que vier a partir de agora, eu tenho que processar. É código, não é só eu ler e entregar para o usuário. A gente tem esse include. O include é o include, tipo, você já mexer em C, qualquer outra linguagem, você está incluindo código feito em outro arquivo, então vou abrir aqui o formulário 2.php. E aí eu tenho no formulário 2.php algumas funções. A primeira coisa que vocês separam, caso vocês tenham vindo de uma linguagem tipada, é que PHP é uma linguagem não tipada. Ou seja, ela não define do que é uma variável. Ela só declara e ponto. Então, tipo assim, a gente tem aqui a mensagem function, mensagem cadastro, recebe nome, login e senha. E aí faz uma operação lógica. Por exemplo, se for um login admin, o return é uma mensagem que não foi possível criar o cadastro. Então, vamos abrir o site rapidinho aqui, um segundinho.
Vamos lá no formulário de cadastro e vamos colocar login admin, nome admin também, e uma senha 123 de novo e vamos dar submit. Aí vocês vão ver que a mensagem mudou, né? Não foi possível cadastrar. Não tá cadastrando nada, mas, pois bem. Então, voltando pro código, aqui em formulário 2.php, para vocês verem que o PHP nasceu para isso. Ele nasceu para, tipo assim, a gente tem conteúdo estático, a gente tem conteúdo dinâmico. Oh meu Deus, o que a gente faz agora? Então, tem que ter processamento, tem que ter código, é um script. Então, é basicamente isso. E a função de baixo é a mesma coisa, é mensagem de login, senha, e aí login realizado, e aí ele vai utilizar o que tiver dentro dessas variáveis. Vamos supor que eu não passei uma string, né? Vamos supor que eu passei um número. Ele não vai verificar, ele vai fazer o que ele pode para colocar o valor daquela variável naquela string, que nem tá ali. Mas um dos problemas que acontece muito no PHP. As pessoas não sabem utilizar a tipagem direito, acontecem alguns erros. Não vou dar spoilers, porque isso é o tipo de coisa que eu citei no material complementar, então é legal vocês darem uma lida depois. E também vai ter alguns desafios que envolvem isso, para vocês quebrarem a cabeça. Então, vamos deixar isso de lado por enquanto. Vamos voltar então para o formulário.php. O formulário.php, então, você tem ali o include. Aí tem a mensagem de login e mensagem de cadastro. Igual a null. Null é basicamente assim, eu estou avisando eu estou declarando uma variável, mas ela não tem nenhum tipo de conteúdo ainda. Então, null é meio que aquela variável não está sendo utilizada. É porque foge um pouquinho, se você veio de C também, talvez fuja um pouquinho do que você está acostumado, né? Se você vê aquele negócio tipo, uma variável é um espaço na memória. E aí, o espaço já é pré-definido, pipopopó, né? Que você declara o tipo e declara. Quando você declara o tipo, você reserva o espaço na memória. Não é assim que funciona PHP. Não cabe a gente explicar certinho, porque a gente entraria em muitos conceitos, mas só aceitem que assim, é uma variável que não tem nenhum tipo de valor designado para ela. Aí, se a gente olhar na linha 14, que é o de cadastro, em 7 ele vai verificar se essa variável foi setada. Se ela existe e se ela foi setada. E aí a gente vem um dos primeiros superparâmetros que o PHP entrega para o desenvolvedor, que é essa variável cifrão underline post em maiúsculo. Quando você vai esse cifrão underline post ou qualquer coisa underline alguma coisa maiúsculo, geralmente são variáveis que não é a gente que declara. Quando o interpretador vai executar nosso script, ele define essas variáveis baseadas na nossa requisição. Então, na prática, ele está fazendo, ele está indo na nossa requisição, olhando especificamente aqueles dados que foram enviados pelo método POST e buscando o btn cadastro, que é o valor que é enviado quando a gente clica no botão. Então é um jeito de a gente saber se o formulário foi enviado ou não. Se ele foi enviado, a gente fala que a mensagem cadastro ali da linha 5 vai receber a string da função que a gente definiu no outro arquivo. E aí a gente passa para ela os parâmetros, né? O nome, o request e o request senha, login senha. Esse request eu já vou citar sobre ele, mas dá uma seguradinha. Mas ele também vai estar pegando, nesse caso, os dados do post. E aí, lá embaixo, ali, na linha 44, a gente verifica se uma das mensagens é nula. Se não for, quer dizer que existe o formulário. Então a gente vai estar exibindo. Você vê que tem um operador ternário. Se você não sabe o que é um operador ternário, é basicamente tipo. Primeiro vem entre o primeiro parênteses vem a condição. Se true, acontece a mensagem de login. E se falso, depois dos 2 pontos, acontece uma string vazia. Basicamente isso. É um if bonito, de uma linha só. Tipo, um if que economiza a linha. Você vê que também PHP às vezes deixa o código meio sujo. Então, como você está misturando HTML com PHP, às vezes as pessoas meio que implicam com isso. Principalmente se você já mexeu com alguma coisa JavaScript que usa templates mais limpos, assim. Mas dá para entender. Principalmente se você estiver utilizando uma ideia que tenha um esquema de cores bom pro PHP, assim, que separe bem o que é HTML e o que é PHP, fica bem visível. Mas no geral isso é o de menos. E então
essa é a ideia, sabe? O PHP ele recebe algumas coisas de cabeçalho. Por exemplo, se eu subir aqui em cima, a, na 22, eu tô pegando do cabeçalho ali no título, na linha 22, o método de requisição. Então, se eu fosse numa requisição e mudasse para um método tipo post delete, o título iria mudar, entendeu? Então, é basicamente isso, são aqueles dados de cabeçalho mesmo que são recebidos. Agora vamos voltar para o site, rapidinho, e vamos aqui usar o outro formulário, o formulário de login. O formulário de login, eu vou colocar João de novo e 123 e vou clicar. E é um get, né? Então, como vocês podem ver, os parâmetros estão pelo URL. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, limpar aqui o cabeçalho, vou tirar os parâmetros da URL e vou dar enter de novo para esse site de novo. Se tudo deu certo, o formulário de login tá com o login que a gente usou a última vez. Correto? E agora eu vou voltar pro código para explicar um pouquinho o porquê. Ok. A linha 7, mesmo esquema. Eu tenho ali o i7. Dessa vez estou verificando o get, btn login. E aí, o que aconteceu? Uh, eu fiz a mesma coisa que aconteceu antes. A gente leu a mensagem. Só que a gente também setou um cookie. E aí, se você deve lembrar, cookie é aqueles dados que ficam salvos no browser. E toda vez que você entra num domínio que é igual ao domínio que o cookie está designado, ele envia junto com o cabeçalho, algo que o browser faz automaticamente. Então a gente fez um set cookie. O set cookie, ele é basicamente, ele define que na requisição de resposta, ele vai definir para o browser salvar alguma informação. Então nesse caso a gente criou um cookie chamado login, e aí a gente está salvando o que foi enviado pelo próprio usuário nesse cookie. Só que esse cookie, se a gente acessasse ele na mesma página, a gente estaria. O que a gente estaria fazendo? A gente estaria vendo o cookie antigo. E aí a gente tem essa outra linha, que é o pegando esse super parâmetro aqui e definindo ele também igual. Porque o set cookie ele altera o cabeçalho. Então, somente na próxima requisição o cookie vai ser atualizado. E não nessa, porque o cookie não é algo que está na sua mão, é algo que está na mão do usuário. Então, a segunda linha a gente usa só para garantir que se a gente for usar o cookie login dessa linha em diante, ele vai estar com o valor atualizado, não com o valor antigo. É aqueles tricks que a gente tem que pensar, que é meio que ligado a como a linguagem foi feita. Mas geralmente você não vai querer fazer isso que eu fiz aqui, mas não vou mentir, é uma gambiarrazinha. Só para garantir que quando o cara fizesse o login, no próximo refresh já apareceria no formulário de login o login que ele enviou. Caso contrário, eu poderia fazer isso de outra forma, eu poderia fazer tipo um i7, que nem eu fiz aqui em cima. Mas outros correndo, mas é uma discussão meio à toa, não vou perder muito tempo nisso. Só para explicar para vocês a diferença, assim, do set cookie para acessar a variável. A variável ela é definida antes da requisição chegar, e o set cookie define a requisição de resposta, então só na próxima requisição vai estar atualizado. Ponto. É isso. Sei, ficou muito confuso. E aí, a ideia do PHP ela é basicamente essa. Ele é bem flexível, porque você consegue criar conteúdos dinâmicos de muitas maneiras diferentes. Esse exemplo foi bem simples mesmo, porque você tem frameworks que usam arquiteturas muito mais complexas, você tem sistemas que são muito mais complexos que podem ser feitos. E aí tem a questão de programação orientada a objeto, que a gente não citou aqui, programação funcional, e vocês vão esbarrar com isso, provavelmente, se vocês forem codar. Vocês vão esbarrar com isso, né? Vocês estão na USP, estão fazendo código de. Estão fazendo curso de computação. Mas eu acho que com essa noção aqui de como acessar os dados, o que está acontecendo, vocês já vão ter as ferramentas suficientes para poder lidar com os chaos. E eu acho que isso fecha essa primeira parte da demonstração. Se vocês tiverem alguma dúvida, sempre vai ter aula de dúvidas para vocês perguntarem. Espero que tenha ficado tudo claro. Mas é isso, pessoal. Vamos dar prosseguimento com a próxima parte. Então vamos nessa. Bom, e partindo agora, por exemplo, do Command Injection. Bom, a gente tem aqui esse site simplesinho e tal.
Vamos começar então brincando um pouquinho com ele. Ele é um site que basicamente procura imagens do animal que você insere aqui e te retorna essas imagens, certo? Então, por exemplo, se eu escrevo gato, ele me retorna a imagem de um gato. Se eu escrevo dogs, ele vai me retornar a imagem de alguns cachorros. Se eu escrevo cachorro, ele também vai me retornar a imagem de alguns cachorros. Claramente cachorros. Enfim, e assim, parece ser um programa super inofensivo e, assim, nada demais acontecendo, sabe? Tipo, só que, na real, se a gente olhar o código desse programa, ele é um programa muito vulnerável. Porque ele te permite fazer coisas que você não deveria conseguir fazer, certo? Esse é o ponto da vulnerabilidade por si só, certo? Bem, antes de ir para o código e explicar melhor, eu acho importante destacar que o Command Injection é um pouco diferente de Code Injection. O que é o Command Injection? Command Injection é quando você consegue executar algo em um shell, certo? Em um terminal, você vai lá e executa algum comando no sistema operacional. Já o Code Injection é você conseguir injetar código. Por exemplo, no caso aqui a gente está usando o PHP como uma linguagem de programação. É você conseguir injetar código em PHP. O que também é diferente em termos de SQL Injection, que a gente vai ver na próxima aula. Venha para a próxima aula, assista a próxima aula. Que é você executa código em um banco de dados, certo? Enfim, então vamos partir agora para explicar um pouquinho de por que isso é problemático e como isso é problemático, ok? Bom, aqui a gente tem um formulário, o método get, como vocês já devem ter visto nas primeiras aulas de web e tal. Aqui tem essa input, que tem o valor e tal, e o submit, beleza. E aí, como a gente viu na explicação do Van Loon, a gente vê se está setado no método get a variável, o parâmetro q, e aí a gente pega esse parâmetro e usa para executar essa função aqui, certo? O que essa função exec faz? Ela executa o que está aqui no shell e ela te retorna nessa variável aqui que você passa para ela, certo? Então, esse site, basicamente, ele procura numa pasta do seu sistema operacional o arquivo que tenha um nome. Então, aqui, por exemplo, se a gente olhar nas imagens, eu tenho dog e tenho, enfim, dog, cachorro, tenho gato, enfim, tem essas imagens aqui. E então ele olha nessa pasta e retorna um por linha, que é esse -1A aqui, retorna um por linha e guarda nesse array. E aí esse array imprime as imagens aqui embaixo, certo? Bom, mas aí você para e pensa um pouquinho, poxa, mas será que então eu não consigo executar algum código, sei lá, meio diferente, um código arbitrário aqui? E a resposta é sim, você pode, porque não tem nenhum tipo de tratamento com essa string. O certo seria você impedir que alguns caracteres acontecessem aqui. Só que, como não tem nenhum tratamento, você pode literalmente executar o que você quiser. Então, se a gente vem aqui no navegador e coloca, por exemplo, ponto e vírgula ls e ponto e vírgula, por que ponto e vírgula? Porque isso daqui ele meio que mata um comando que está sendo executado. Então, tipo, ele termina a execução do comando, começa a execução de outro, aí você coloca ponto e vírgula de novo, ele termina a execução, enfim. Então, se eu coloco aqui um ls, por exemplo, e dou um enviar, você vê que ele me retorna todas as imagens. Por que isso acontece? Porque se a gente vier aqui no código, a string que ele forma é a seguinte, ls imgs barra asterisco
ponto e vírgula. ls, ponto e vírgula, e aí depois ele coloca o resto, que é asterisco menos 1a. Então o que ele faz? Ele mostra todas as imagens, depois ele dá um ls, e depois ele faz isso aqui que na real vai dar um erro, e enfim, não vai acontecer nada. Então, se a gente olhar aqui, o jeito mais fácil de conseguir ver o que ele retornou é usando o Ctrl U. Aí você abre a source do arquivo. E aí você consegue ver aqui, por exemplo, ó, todos os arquivos que estão nessa pasta. O command.css, command.php, formulário CSS, formulário PHP, formulário PHP2, a pasta imgs e um arquivo que, olha só, é um arquivo de senhas.txt. Então, assim, você consegue acessar todo o computador de uma pessoa. Inclusive, olha, a gente pode mostrar aqui, usando o ls barra, menos 1a. Se a gente enviar isso daqui, eu consigo literalmente... Vou apertar Ctrl U. Acesso a todo o meu sistema operacional aqui. Então, assim, é um tanto quanto problemático isso. E, por exemplo, aquele arquivo de senhas que a gente tinha mostrado, se eu quiser recuperar ele, basta que eu dê um cat senhas.txt, que é um arquivo que a gente viu que está nesse mesmo diretório. Então, se eu faço isso daqui, olha, ele me retorna exatamente o que eu tenho escondido aqui, que é o texto que está no arquivo, a gente pode olhar aqui, é exatamente esse. Então, a gente poderia ter acesso a um arquivo super sensível do usuário que a gente não deveria ter. Então, por isso ela é tão problemática assim. Enfim. Aqui no slide a gente tem um exemplozinho também bem simples. E diz... Ele pega o nome do arquivo e tenta remover o arquivo. Isso aqui também pode gerar bastante problema, porque entra na mesma questão do que eu acabei de explicar. Você consegue executar código arbitrário no... Código não, comandos arbitrários do sistema operacional. E, enfim, isso não é muito legal, digamos assim, certo? E só complementando, esse tipo de vulnerabilidade acontece mesmo em alguns casos. Por exemplo, a gente não viu banco de dados ainda, mas batendo o olho nesse sistema, a gente poderia só presumir que é um sistema usando banco de dados e fazer uma SQL injection. Mas aí, tipo, quando você olha por trás, é uma coisa que o desenvolvedor tirou da caixinha sem saber muito dos perigos que estavam acontecendo. Hoje em dia a gente já sabe que esses problemas acontecem, então os desenvolvedores já não tiram essas soluções tipo mirabolantes para tentar resolver problemas. Mas ainda acontece esse tipo de vulnerabilidade porque a web ela é feita de frameworks, ela é feita de módulos, ela é feita de coisas externas. Então, às vezes você se fiscalizou para isso não acontecer. E aí, mas você está usando o código de outra pessoa, seja um código open source, ou um framework, ou até mesmo um scriptzinho que seu amigo emprestou assim na surdina. E aí o código dele tem, e você não sabe disso. Ou então, alguns casos, tipo assim, ele espera que você faça um tratamento e você espera que o tratamento esteja do lado deles. E aí ninguém faz o tratamento e aí tem esse tipo de problema. Então acontece. Nem sempre é tão óbvio, infelizmente, né? Porque se fosse óbvio a gente resolvia. Os que são óbvios a gente resolve. E os que não são tão óbvios assim acontecem, estão lá. Acontece mesmo. Tipo, não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que sempre estar ligado com essas coisas. E essa é a ideia do Command Injection. Você explorar as possibilidades que existem na hora que você está enviando dados para um servidor numa requisição que o PHP ou seja lá qual seja a linguagem que você esteja utilizando, interprete isso e acabe executando algum código arbitrário. Então, é bem perigoso. É praticamente um shell, né? Você deu um shell para o seu usuário e você não queria isso. E com isso ele consegue reconhecer o servidor, reconhecer os arquivos, fazer uma busca. Ele pode fazer um script em Python e ficar mudando ali mudando os parâmetros para literalmente mapear seus arquivos inteiros. Ele consegue fazer isso.
até trivial de fazer, se tiver um problema tão grave quanto esse exemplo. É raro, mas é uma possibilidade. Então, eu acho que nosso ponto aqui era isso, é mostrar a gravidade de como você dá liberdade de maneira tipo, tosca, assim, só. E é como a gente tinha dito, assim, não sei se foi nessa aula ou se foi numa aula passada, mas o web tem muito disso, né? São problemas que você resolve com poucas linhas, assim. Era só você fazer uma validação, algo bem simples. Ou evitar usar essa função. E usar um método melhor, porque esse não é o melhor método de fazer. Uma aplicação de busca por fotos de gatinhos. E agora, só para fechar, eu vou falar um pouquinho dos modelos, né? Porque vocês tiveram uma aula longa até aqui. E vocês viram dois modelos bem diferentes, né? Vocês viram o PHP, que é uma tecnologia que nasceu lá em 94, e aí ela tinha essa ideia de misturar HTML com script, e ela foi crescendo, foi adicionando paradigmas dentro dela. E a gente tem o Node, que nasceu em 2009, se eu não me engano. E aí ela já veio com um paradigma funcional e com uma ideia totalmente diferente. E não é só na linguagem que elas apresentam diferenças, sabe? Como a gente viu conversando nas aulas anteriores de serviços, servidores, a web mudou muito. Então ela já deixou de ser aquela coisa acadêmica e de conteúdo estático. E hoje em dia a gente usa cada vez mais sistemas, né? Então, tipo, a demanda aumentou muito. Então, a gente tem aqui no slide dois modelos. Então, nos modelos web tradicionais, você tinha um serviço HTTP. Então, vamos supor que a gente tinha um Apache lá. Porque o Apache realmente era modelo tradicional no começo. Hoje em dia ele está mudando um pouco para se adequar, para não perder mercado também. Mas vamos pegar o Apache, por exemplo, ele tinha um modelo. Então, eu recebi uma requisição. Essa requisição abre um processo. Esse processo na máquina, ele processava a requisição, pegava todo aquele código, aqueles dados, e aí eles abriam outro processo. Então, por exemplo, a gente tem o banco de dados, tem sistema de arquivos, serviços externos. Então, vamos supor que era uma requisição, por exemplo, PHP. Ele criava um processo do interpretador para interpretar um arquivo X, e aí esse processo que estava com a requisição na mão, ele ficava esperando assim, aquele processo do interpretador terminar. Quando o código voltava, ele só pegava o processo do interpretador morria, aí essa questão tinha os dados, ela retornava os dados para o servidor, e aí ela morria. Então, você abria dois processos que a gente chama de processos bloqueantes, que eles foram chamados bloqueantes. Porque para cada requisição abrir um processo, e ele só morria quando o processo que ele chamou depois terminava de fazer o que tinha que fazer. Qual é o problema disso? Primeiro, se eu tenho muitas requisições ao mesmo tempo, eu tenho que abrir dois N requisições, se eu tenho N requisições. E aí são processos requisições que elas ocupam memória, e então elas vão deixar o seu servidor mais lento. E acontecia muito com esse problema de negação de serviço. Então, se o seu sistema tivesse um pico de requisições, ele não aguentava, então ele morria. E aí, esse modelo ele foi vigente por muito tempo, porque na época que a web não tinha tanto demanda por tantos dados, tantas pessoas usando, simultaneidade de informação. Ele não tinha problema dessas requisições explodirem. Só que hoje em dia elas explodem, então não funciona mais assim. Aí o modelo Node ele veio que meio que. Não é só Node, tá? Eu tô falando modelo Node, mas se vocês olharem o material de. Se vocês olharem o material de servidores, vocês veem que o Nginx também já veio com essa premissa. Então, não é como se ele tivesse inventado essa ideia, mas é o que o Node utiliza, então eu vou citar aqui. Ele criou um loop, então em vez de cada requisição criar um processo, ele tem algumas pilhas. Ele tem as pilhas das requisições que ainda estão aguardando ser processadas, as pilhas que já estão sendo processadas, e as pilhas que já retornaram o que foi processado e só precisam retornar os dados para o usuário. Então você não tem uma chamada bloqueante. E então, eu tenho o usuário A, B e C. O A, B e C enviou requisição na ordem A, B, C. Então, na pilha de requisições vai ter lá requisição A, B, C aguardando processamento. O Node vai definir mais ou menos quantos processos ele pode abrir ao mesmo tempo. E aí ele vai, para cada requisição, ele vai abrindo os processos que seriam esses processos que estão abaixo, assim. Esse realmente tem que abrir, não tem muito o que fazer. Mas é importante abrir eles porque isso garante que a computação paralela funcione, assim, sabe? Ele vai aproveitar todos os núcleos. É questão de arquitetura, mas é importante que existam diferentes processos porque cada processo vai estar meio que dependente do outro. Então,
Aí quando esses processos morrerem, eles voltam. Então, Node ele é muito aclamado assim, principalmente quando você vai fazer, que nem o Alex citou das APIs, porque APIs são programas muito curtos, geralmente eles são coisas muito rápidas, sabe? Então dá um processamento pesado. Então, tipo, abre uma conexão com o banco, pega algo e retorna. Imprimir algo e retorna. Insere algo e retorna. E, tipo, insere algo, deu e retorna. Tipo, são coisas assim. Então, você nunca vai. Geralmente é raro você ver Node fazer um processamento muito mais pesado. E aí, como ele tem essa ideia de loop e chamadas não bloqueantes, ele aguenta uma gama de requisições muito maior do que um modelo tradicional traria. E aí, essa é uma das vantagens em questão de arquitetura, assim. Por que ele explodiu, por que ele é muito utilizado hoje. E também explica um pouco porque o PHP perde um pouco atrás. Se você for pesquisar um pouco a fundo sobre isso, PHP tem uma performance que é inferior ao Node em alguns quesitos. Um deles é a questão de escalabilidade. Mas é uma discussão, tipo, não cabe a gente aqui. A gente estuda segurança. Então, se eles usam Node, a gente estuda Node. Se eles usam PHP, a gente estuda PHP. Se eles usarem amanhã C, a gente vai estudar C. Eles usam, tá? Spoiler, eles usam, porque PHP ele utiliza muitas coisas em C. Mas que tem esse negócio da linguagem ser feita em cima da outra. Mas essa é a ideia principal. Então, eu acredito que com isso você já tem uma base bem legal para poder fazer os shows e também entender um pouquinho como é que funciona a web. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês essa parte. E eu acredito que é isso. Então acho que dá pra gente finalizar já por aqui. A próxima aula a gente vai começar a falar sobre bancos de dados. Então é uma parte importante também. Espero que vocês gostem. E quer dar um tchauzinho, Alex? Bom, acho que era isso mesmo. E espero que a gente tenha conseguido passar para vocês tudo que a gente queria passar, né? Nessa área, principalmente de linguagens, ainda tem a próxima aula, né? Que também é bem importante. Mas estudem, olhem o material extra, façam os shows e bem provavelmente vai ter uma aula de dúvidas. Então, se vocês estiverem com muita dúvida em alguma coisa dessa matéria, que digamos assim, a mais importante, né? Porque se você não sabe o que está rodando, você não consegue descobrir como quebrar aquilo. Mandem pra gente na aula de dúvidas, perguntem, a gente vai tentar fazer o máximo possível para esclarecer essas dúvidas. Sim. Enfim. Grande parte dos shows que vocês vão pegar vão estar muito conectados a essa aula. Então, tentem fazer. E se não conseguirem, vai ter os write-ups depois que a gente deixou. E mesmo se vocês conseguirem ler os write-ups, que às vezes a gente dá umas dicas assim que talvez seja interessante, talvez não sei, depende de você. A gente tá aqui para oferecer material e vocês têm material para estudarem. Então, não perca a próxima aula de novo. E se vocês gostarem, compareça na frente web. A gente tá fazendo reuniões online durante esse período. A gente tá se reunindo no Discord, então você pode aparecer lá. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado por terem gostado novamente. E até a próxima aula, então.